estandartes foi uma proposta feita pela Yara, enquanto ela era professora na Universidade Federal de Minas Gerais, de retratar uma tradição que existe em Minas, principalmente no interior, que são os estandartes, né? Que são usados em procissões, em festas de congado. E ela quis trazer essa cultura para a arte. O restauro possibilita o retorno dessas obras no seu auge mesmo, né? Um tecido com o tempo, ele vai realmente perdendo a cor, mesmo com todos os cuidados que são feitos pelas equipes, né? E nesse caso, pela equipe do Museu de Arte da Pampulha. O restauro é uma medida de proteção, né? De um acervo, nesse caso, obras de arte significativas. É uma forma da gente poder até expor mais essas obras, né? Porque se a obra não estiver em bom estado, é difícil a gente expor. Então, o restauro é uma medida de preservação mesmo da própria história da arte, né? Aqui no Brasil. Foi montado um laboratório dentro do Museu de Arte da Pampulha. Na verdade, o museu até já tem, né, o seu espaço ali, porque além dessas obras que foram restauradas, o museu continua cuidando do seu acervo, continua fazendo a sua higienização, as suas observações, os seus laudos. Então, foi montado um laboratório lá, foi contratada uma restauradora por meio dessa parceria com a Casa Fiat de Cultura. A primeira coisa é fazer o diagnóstico, né? Saber o problema de cada uma das peças, o que ela demanda, o que ela precisa, né? O que ela está pedindo. Segundo passo, a limpeza. Então, foi feita a limpeza mecânica com retirada de particulados soltos, depois particulados que estavam aderidos, e depois uma limpeza com a que a gente chama de limpeza úmida, que é com uma esponjinha de água em alguns pontos que estavam mais manchados para poder diluir um pouco essas manchas. Depois dessa limpeza, a gente foi fazer vou chamar de reconstituição para ficar mais fácil. Nesses pontos onde havia fibras rompidas, a gente entra com material para voltar, para aderir novamente essas partes. A gente usou o papel japonês, que era o material mais próximo, que não iria agregar muito material, muito volume naquela peça e que conseguiria dar uma estrutura. Então foi feita a reconstituição pontual de vários pontos de fragmentos e depois, para uma estrutura maior, essas que estavam mais fragilizadas, mais oxidadas, a gente fez o que a gente chama de velatura, que é uma colocação de uma página mesmo de papel japonês no verso dela para que ela se reestruturasse novamente. Depois disso, né, a gente partiu para a remontagem, que é retornar as bainhas, porque como elas eram colocadas em maços para pendurar, ela tem bainha, né, onde vêm as varetas. Então a gente está refazendo a costura dessas bainhas para que elas possam voltar a ser penduradas. A maior surpresa é justamente o material. É um material inédito, primeiro, porque ele chama tecido não tecido. Normalmente o tecido ele é feito com uma urdidura, que são fios de base, onde você passa os fios de trama e faz a configuração de um tecido. O tecido não tecido, ele é um monte de fibra misturada e prensada. Então você já não tem esse alinhamento de fibras, né, normalmente que você tem nos tecidos. Então você tem ali um tecido que é de um material sintético, que não tem fibras alinhadas e que tem uma quantidade de goma que oxida com muito mais facilidade do que o próprio fio do tecido. Toda obra de arte, ela recebe a ação do tempo. E os estandartes de Minas, como diversas obras que estão nas reservas técnicas de museus, passaram por esse processo da ação do tempo. E o restauro da obra, ele tem uma importância fundamental, porque é uma obra dos anos 70 que, 50 anos depois, está sendo possível de ser mostrada ao público, preservando toda a sua originalidade, mas cuidando e fazendo a salvaguarda, né, desse patrimônio artístico
não é simplesmente você entalhar uma figura numa gravura. Eles têm movimentação de panos, ele tem expressões faciais que foram feitas em cima de uma madeira, né? Tá entalhando uma madeira. Então tem ali um apuro, um cuidado que é mais do que simplesmente ir para uma exposição, mostrar como é que é um trabalho. Tem um velo mesmo, né? Um desvelo com o que foi feito, não é? É um trabalho primoroso.